Para todos, muito bom dia. Estamos de volta ao Mercado Now. Bruno Lage está cada vez mais perto de ser o próximo treinador do Benfica. O canal de televisão CMTV avançou que esta deverá ser a escolha final de Rui Costa para o lugar de Roger Schmidt. Rui Costa quer um técnico que já tenha trabalhado no clube e com um perfil menos disruptivo do que alguém como Sérgio Conceição, que chegou a ser equacionado e que é o desejo de muitos benfiquistas. Nesta altura, só se houver um verdadeiro cataclismo em que Bruno Lage não voltará ao comando da equipa principal do futebol benfiquista, com um contrato que, segundo apurou a CMTV, será de um ano com outro de opção. A decisão do presidente do Benfica não é ainda final, mas é mesmo muito provável que seja Bruno Lage o escolhido para treinar o Benfica. Félix, Grimaldo e Rafa, que fizeram questão de falar publicamente à imprensa desportiva portuguesa, sublinhando que a melhor escolha para suceder a Roger Schmidt seria Bruno Lage. Até Rafa, que raramente presta declarações, manifestou apoio a Bruno Lage. Falou ao jornal Record sobre a época em que o técnico entrou a meio e acabou campeão nacional. Sublinhou que pelo plantel Lage nunca teria saído. Além de Rafa, ao Record, Félix falou ao jornal O Jogo e Grimaldo ao jornal A Bola. Félix, que foi lançado para o estrelato por Bruno Lage, diz que ficaria muito contente se o anterior técnico, pois é alguém que, nas palavras do próprio, podia ajudar muito o Benfica. Já Grimaldo recorda Roger Schmidt com saudade, mas diz que, nesta altura, apostaria em Bruno Lage. 3 ex-jogadores do Benfica a elogiarem Bruno Lage no mesmo dia em 3 jornais desportivos diferentes. 1% dos espectadores do canal de televisão CMTV. Esta noite foi feito um televoto com a pergunta sobre quem é o treinador ideal para substituir Roger Schmidt no Benfica. Após milhares de chamadas, os resultados obtidos pela CMTV mostram que Sérgio Conceição, ex-treinador do Futebol Clube do Porto, é a opção favorita, com 75% dos votos. Em segundo lugar ficou Bruno Lage, com 14%, e Abel Ferreira terminou em terceiro lugar, com 9%. Já 2% dos votantes consideram ainda que Rui Costa deveria apostar num treinador que não é nenhum dos 3 já referidos. E o Benfica convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 21 de setembro. A reunião magna dos sócios do clube está agendada para as 9h30 da manhã, com primeira convocatória, e tem como ponto principal da ordem de trabalhos a discussão e votação da proposta de alteração dos estatutos. Esta era uma promessa de Rui Costa e que pode agora ser concretizada, até porque a proposta, que vai à apreciação dos associados, resultou da contribuição de várias tendências e movimentos que coexistem no clube. Em face do momento conturbado da equipa de futebol, é natural que o presidente da mesa da Assembleia Geral, Fernando Seara, abra também um período temporal para analisar outros assuntos correntes da vida do Sport Lisboa e Benfica. Nesse caso, Rui Costa terá de justificar muitas das decisões que tomou em relação à equipa de futebol profissional, incluindo a renovação e posterior despedimento de Roger Schmidt, onde vai assinar pelo Besiktas. À espera estavam vários adeptos que, conforme podemos ver, até ofereceram cascola a João Mário. Houve até quem desse beijo na cara do jogador de 31 anos, que se mostrou feliz e muito sorridente na chegada à Turquia. Recorde que o Benfica emprestou João Mário ao Besiktas num acordo com cláusula de compra obrigatória no final da época. Nessa altura, o Benfica vai encaixar cerca de 5 milhões de euros. João Mário vai assinar por 3 épocas com o Besiktas, onde vai reencontrar Gedson Fernandes e Rafa. A transferência de Aktürkoğlu para o Benfica deixou um jovem adepto do Galatasaray em lágrimas. Conforme podemos ver neste vídeo que circula nas redes sociais, este jovem adepto não conseguiu conter as lágrimas. Em causa a saída de Aktürkoğlu do Galatasaray, onde esteve durante 4 épocas, o reforço do Benfica também publicou uma mensagem nas redes sociais na qual se despediu do antigo clube de forma emocionada, com algumas lágrimas a caírem. Escreveu o extremo turco de 25 anos, que assinou pelo Benfica até 2029. Morten Hjulmand não escondeu o orgulho de ser capitão do Sporting. O médio afirmou à imprensa dinamarquesa que é extraordinário ser capitão de um clube com a dimensão do Sporting. Hjulmand reconhece que este estatuto acarreta alguma responsabilidade. No entanto, assegura que a abordagem que terá aos jogadores será a mesma. Lecce por 19,5 milhões de euros.
Konrad Arder já treina às ordens de Rubén Amorim. Um dia depois de ter sido oficializado enquanto reforço do Sporting, o avançado dinamarquês já esteve no relvado da Academia de Alcochete. Arder treinou integrado com os restantes companheiros da equipa na sessão da manhã de ontem. O Sporting divulgou estas imagens daquele que foi o primeiro treino do ponta de lança de 19 anos no clube de Alvalade. Rubén Amorim está desta forma a aproveitar a pausa para as seleções para integrar Konrad Arder na equipa. O reforço poderá estrear-se com a camisola do Sporting no dia 13 deste mês, na deslocação à Aroca. Tiago Jaló foi um dos reforços confirmados pelo Futebol Clube do Porto no último dia do mercado de transferências em Portugal. Chega por empréstimo da Juventus e vai herdar a camisola 3, que era a de Pep. O ex-capitão portista terminou a carreira depois de ter deixado o clube e de ter participado no Campeonato da Europa. Poucas semanas depois, o número 3 já tem dono. É de Tiago Jaló, que aterrou esta segunda-feira ao início da noite no aeroporto Francisco Sá Carneiro e deslocou-se depois para o estádio do Dragão para assinar contrato. Em declarações aos meios oficiais do Porto, o defesa de 24 anos disse ter a vontade de conquistar títulos. Prometeu energia, trabalho árduo e talento para ajudar a equipa comandada por Vítor Bruno. Galeno quebrou o silêncio. Galeno agradeceu com o Al Ittihad para a transferência de Galeno por valores a rondar os 50 milhões de euros. No entanto, em cima do fecho do mercado, o clube saudita deixou o acordo cair e decidiu contratar Bergwijn do Ajax. Muitos temas para analisar neste mercado, mas para já a Bruno Lage, então, que está cada vez mais perto de ser o próximo treinador do Benfica. O canal de televisão CMTV avançou que esta deverá ser a escolha final de Rui Costa para o lugar de Roger Schmidt. Rui Costa quer um técnico que já tenha trabalhado no clube e com um perfil menos disruptivo do que alguém como Sérgio Conceição, que chegou a ser equacionado e que é desejado por muitos benfiquistas. Nesta altura, só se houver um verdadeiro cataclismo é que Bruno Lage não voltará ao comando da equipa principal do futebol benfiquista, com o contrato que, segundo apurou a CMTV, será de 1 ano com outro de opção. A decisão do presidente do Benfica não é ainda final, mas é mesmo muito provável que seja Bruno Lage o escolhido para treinar o Benfica. Hoje, connosco neste Mercado Now, está o Mário Figueiredo. Mário, bom dia. Bruno Lage tem o perfil certo para se impor junto dos jogadores e também dos adeptos? Vai ter que ter. É a primeira opção de Rui Costa. Sempre foi Bruno Lage aquele que esteve, dos treinadores que se falaram, aquele que esteve a buscar um treinador que tinha sido campeão pelo Benfica, que tem um conhecimento transversal do clube, porque treinou a equipa B, tinha subido à equipa principal, conhece os meandros do Benfica, do Seixal, a grandeza do Benfica, o campeonato português, a própria equipa do Benfica, e portanto Rui Costa nunca esperou que houvesse uma resistência tão grande ao Bruno Lage. Portanto, perante estas dificuldades começaram a surgir outros nomes, casos de Sérgio Conceição, casos de Leonardo Jardim, Rui Faria, e alguns estrangeiros, sendo que o perfil que foi traçado por Rui Costa era efetivamente um treinador português, um treinador que falasse português, um treinador que chegasse e que trouxesse o toque português, que não houvesse problemas de comunicação como existiram com Roger Schmidt. A verdade é que Bruno Lage também vai chegar, e tudo aponta que sim, tudo aponta efetivamente que vai chegar, porque é o treinador que negociou, o treinador que as conversas avançaram mais. A verdade é que Bruno Lage também vai chegar um pouco fragilizado. Esta situação de Rui Costa propor um contrato de 1 ano mais 1 por opção é sempre mau. Normalmente os treinadores assinam logo por 2 anos. E porquê? Porque para evitar que os jogadores sintam que se trata de um novo treinador. Portanto, acho que um contrato de 1 ano mais 1 por opção acaba por deixar logo Bruno Lage a começar fragilizado. Depois vamos ter a seguir uma Assembleia Geral do Benfica, que também vai ser um teste de popularidade a Rui Costa. Se Bruno Lage não tiver os bons resultados assim que assumir a equipa, Bruno Lage ou o outro treinador que vier, a verdade é que vai ter aqui um problema, porque nesse teste de popularidade os adeptos vão poder se manifestar contra Rui Costa, contra a direção de Rui Costa, contra todo o trabalho que foi feito neste início de época e que para já não resultou em nada, porque o Benfica está a 5 pontos de atraso do Sporting e a 3 do Porto. Portanto, há aqui há aqui umas convulsões internas do Benfica que serão resolvidas, se calhar, nessa Assembleia Geral, e que
caberá ao novo treinador do Benfica, com resultados, provar que Rui Costa esteve certo na decisão de despedir Roger Schmidt, quanto a mim tardia, mas vale mais tarde do que nunca. A verdade é que vamos ter que esperar para ver depois essa reação. Para já, Bruno Lage está efetivamente na frente e só efetivamente, como disseste há pouco, um cataclisma tirará Bruno Lage da equipa do Benfica. Mas surpreende-te que Rui Costa tenha ignorado o recente histórico de insucessos de Bruno Lage? Eu compreendo porque isto tem a ver, aqui há vários fatos. Deve ter aprendido a lição no Botafogo, onde teve pouco mais de 3 meses e, portanto, há aqui uma aprendizagem que pode ser muito útil. Eu não tenho dúvidas, e acho que é isso que Rui Costa pensa também, que este Bruno Lage já pouco tem a ver com o Bruno Lage que foi campeão pelo Benfica. Foi um treinador que na altura também chega à equipa principal caído do céu, treinava a equipa B e é promovido à equipa principal, consegue ser campeão, mas foi sempre aquele treinador que foi visto como um interino, uma solução de recurso, até que ao ponto quando as situações começam, quando os resultados começam a ser negativos, acabam por sair logo na época seguinte. E, portanto, eu acredito que Rui Costa percebe perfeitamente que Bruno Lage, conhecedor do futebol nacional, pode ter resultados mais imediatos. Bruno Lage vem ganhar muito menos que qualquer uma das outras opções, também não tenho dúvidas quanto a isso, porque é um treinador que está desempregado e depois daquilo que tu chamas insucesso, eu chamo aprendizagem do Wolverhampton e do Botafogo, já não há muitas soluções para Bruno Lage. O treinar o Benfica é quase um prémio, é o topo e, portanto, este regresso ao Benfica também será encarado de uma forma também como um objetivo de relançar uma carreira que podia ter mais sucesso do que aquela que esteve, mas será sempre um objetivo. A mim, aquilo que me parece também, além disso, é o facto de ser mais barato. Daqui uma situação que se calhar em janeiro vamos voltar a ter este tipo de conversa, porque é uma situação que nós já vimos em outros clubes. O Sporting viveu situações idênticas há muito pouco tempo. São soluções de recurso, atrás de situações de recurso, até que chega-se ao fim da época e há 5, 6 treinadores. E vamos continuar a falar de Bruno Lage. 3 jogadores de referência do Benfica deixaram esta terça-feira elogios a Bruno Lage. Cada um falou a um jornal desportivo diferente. São os casos de João Félix, Grimaldo e Rafa, que fizeram questão de falar publicamente à imprensa desportiva portuguesa, sublinhando que a melhor escolha para suceder Roger Schmidt seria Bruno Lage. Até Rafa, que raramente presta declarações, manifestou apoio a Bruno Lage. Falou ao jornal Record sobre a época em que o técnico entrou a maio e acabou campeão nacional. Sublinhou que pelo plantel Lage nunca teria saído. Além de Rafa, ao Record, Félix falou ao jornal O Jogo e Grimaldo ao jornal A Bola. Félix foi lançado para o estrelato por Bruno Lage, diz que ficaria muito contente se o anterior técnico voltasse, pois é alguém que, nas palavras do próprio, podia ajudar muito ao Benfica. Já Grimaldo recorda Roger Schmidt com saudade, mas diz que nesta altura apostaria em Bruno Lage. 3 jogadores do Benfica a elogiarem Bruno Lage no mesmo dia, em 3 jornais desportivos. De limpar a imagem de Bruno Lage, de puxar aqueles adeptos que se dividiram quando Bruno Lage começou a ganhar forma. A verdade é que os adeptos dividiram-se e começaram a contestar nas redes sociais e sempre que podiam a vinda de Bruno Lage. Portanto, há aqui uma divisão dos adeptos. Isto é aquilo que se chama a gestão de danos, ou seja, vamos aqui agora dar aqui uma volta aqui a esta situação, vamos pôr ex-jogadores a defenderem Bruno Lage, porque há uma necessidade, porque Bruno Lage é efetivamente aquele que está à frente, é aquele que vai ser apresentado nos próximos dias ou nas próximas horas, resta esperar agora este avanço. A verdade é que há aqui esta tentativa de branqueamento da imagem de Bruno Lage para os adeptos entenderem que estes jogadores, todos eles top, eu entendo. Repara, quando tu falas que foi a cada declarações aos 3 jornais desportivos nacionais, isto significa qualquer coisa. Portanto, houve aqui, soa quase uma encomenda por parte da comunicação do Benfica. Muita coincidência. É muita coincidência, mas eu entendo porque há esta necessidade de criar aqui, de trazer algum espírito a Bruno Lage, porque quando for apresentado, para não começar já a ser assobiado, para não começar já à primeira sob pena de Rui Costa ser muito contestado. E na última Assembleia Geral do Benfica, Rui Costa foi assobiado, foi apupado, foi muito criticado e assistiu-se a alguns
elementos da oposição a serem aplaudidos pelos adeptos. Isso para Rui Costa são facadas e eu entendo. Agora, esta tentativa de querer trazer Bruno Lage, de querer branquear a imagem, é preciso não esquecer, João Félix, acho que sim, acho que só tem que falar. Repara, João Félix falou até na seleção. João Félix está ao serviço da seleção e acaba por falar lá. E, portanto, significa que há aqui uma tentativa clara de confirmar que será Bruno Lage e fazer esse branqueamento. Agora, a pergunta é se estas palavras são suficientes, de facto, para convencer os benfiquistas de que Bruno Lage é a escolha certa. As palavras servem de pouco. A verdade é que ajuda a não contestar durante a primeira semana, quando começar o jogo, o próximo jogo do Benfica. Se o Benfica não ganhar, os problemas continuam. Se o Benfica ganhar, os problemas ficam adiados até à próxima jornada. Ou seja, estas palavras não vão fazer qualquer tipo de diferença? Eu julgo que não. Ou seja, para alguns adeptos provavelmente fazem. É preciso não esquecer que são jogadores que não estão do Benfica e até houve um deles que fala e que foi muito projetado por Bruno Lage, que foi Bruno Lage que fez nascer para o futebol europeu João Félix, que foi vendido por 126 jogadores. Como têm uma dívida, entre aspas, para com o Benfica, fizeram essas declarações, ou para com o treinador, porque trabalharam com ele, e portanto fazem esta declaração numa tentativa de branquear e fazer com que alguns adeptos mudem de lado e que passem a apoiar Bruno Lage nesta sua regresso ao Benfica. E não deixam de deixar também elogios a Roger Schmidt. O caso de Grimaldo, porque Grimaldo projetou-se mais com Roger Schmidt. Grimaldo também está num campeonato alemão, portanto não convém aqui criar anticorpos, porque não vai encontrar Roger Schmidt num futuro clube e, portanto, acho que esteve bem, elogiou um treinador. É preciso não esquecer, Roger Fala Schmidt... em saudade, neste caso. Roger Schmidt, pois, porque foi com o Roger Schmidt que ele consegue atingir o seu expoente e sai para uma grande equipa, onde é campeão, onde projeta a sua carreira e volta à seleção espanhola. Portanto, eu entendo... Portanto, que é que Grimaldo é aquele mais reservado na sua declaração, porque elogia muito Roger Schmidt e depois diz, não havendo Roger Schmidt, então Bruno Lage seria o meu preferido. Ainda assim, Sérgio Conceição é o preferido para treinar o Benfica por 75% dos espectadores do canal de televisão CMTV. Esta noite foi feito um televoto com pergunta sobre quem é o treinador ideal para substituir com 14% e Abel Ferreira terminou em terceiro lugar com 9%. Já 2% dos votantes consideram ainda que Rui Costa deveria apostar num treinador que não é nenhum dos três já referidos. Mário, esta maioria a favor de Sérgio Conceição mostra que Rui Costa talvez não esteja a tomar a decisão mais corajosa. É verdade, mas nós sabemos que os adeptos do Benfica gostam, querem uma equipa agressiva. Sentiram que com Roger Schmidt esta equipa perdeu um pouco de chama, um pouco de fogo, faltou ali um impulso. E, portanto, Sérgio Conceição é um treinador que, quando chegar, vai agitar as águas, vai abanar aquele balneário, vai dar um safanão no balneário e que, portanto, e os adeptos sentem que Roger Schmidt não conseguiu fazer isso e que alguns jogadores se acomodaram. E, portanto, querem um treinador de ruptura com o passado e, portanto, um treinador que venha abanar as águas, agitar as águas, obrigar os jogadores a chegarem todos ao limite, a exigir mais, um discurso de exigência, um discurso, se for preciso, como fez no Futebol Clube do Porto, de ataque aos rivais, abanar isto. Os adeptos percebem que é preciso um treinador que venha a agitar isto, até porque o novo treinador do Benfica vai se ter que sujeitar ao plantel que tem, que foi um plantel formado à imagem de Roger Schmidt, com as ideias de Roger Schmidt, e, portanto, com aqueles ingredientes, o próximo treinador tem que cozinhar, vê o balneário, portanto conhece bem o balneário. Tem outra vantagem, teve muito sucesso no Porto, tornou-se no treinador mais titulado em Portugal, é um treinador que sabe ganhar, que tem título, mete a equipa a jogar bem. Na Liga dos Campeões também consegue fazer boas campanhas e é importante, a Liga dos Campeões é o que permite aos clubes fazer um encaixe financeiro significativo, projetar jogadores, vender melhor e portanto, entende-se perfeitamente que os adeptos do Benfica optem por Sérgio Conceição. Tenho muitas dúvidas que Sérgio Conceição aceitasse um contrato de 1 ano mais um por opção,
porque Sérgio Conceição, pela experiência que tem, entende que se entrar fragilizado no Benfica vai ser engolido pelos próprios jogadores e, portanto, não vai permitir isso. Tinha aqui com um contrato confortável, no mínimo 2 anos garantidos, e depois é um treinador que também está num patamar acima de Bruno Lage, portanto, era necessário pagar mais. Rui Costa ia ter que abrir os cordões à bolsa para conseguir pagar o vencimento a Sérgio Conceição, que no Futebol Clube do Porto já tinha um ordenado elevado, porque tem um ordenado a nível, se calhar, dos melhores treinadores da Europa, porque, pelos sucessos que teve, pelo aquilo que conseguiu. E, portanto, eu entendo que os adeptos querem esta mudança, querem uma mudança radical. Estes números valem o que valem, mas de 75% para 14%, no caso de Bruno Lage, vai uma grande diferença e surpreende que Abel Ferreira só tenha 9%. Porque o Palmeiras, no próximo ano, em dezembro, no fim da próxima época, e, portanto, em 2025, portanto, fica já um pouco fora desta situação. Ou ficar fora né, porque ele, como tem clube e não pode sair, ficou assim um bocado fora e, portanto, os adeptos foram para aqueles que mais conhecem, para aqueles treinadores que têm estado mais na imprensa, os que têm sido mais falados. Não há dúvida que entre estes dois temos aqui 2 perfis diferentes. Um com provas dadas, com muito sucesso e com historial até às vezes contra o Benfica ou contra os adeptos do Benfica, com alguma postura e algumas declarações que fez anti-Benfica. No outro lado temos um treinador que começou nas chamadas de formação, vai ao Benfica B, treina ao Benfica B, é promovido à equipa principal, consegue ser campeão. E, portanto, aqui temos 2 perfis, um mais brando e um que vem agitar as águas. Sérgio Conceição com Bruno Lage. Com Bruno Lage. Portanto, há aqui um agitar de águas. Não tem muito a ver um com o outro, não há dúvida. Sérgio Conceição, quando chegar, vai agitar isto, vai agitar a Liga Portuguesa, vai abanar. Outro treinador que faz isso muito bem, Jorge Jesus, era um dos treinadores que também fazia isso, onde chegava, agitava, abanava, contestava, se for preciso castigar uns, diz, o que tiver que atacar diz, e, portanto, agora, o problema de Rui Costa é, efetivamente, tem 20 milhões de euros, que neste momento ainda não chegou a acordo com o Roger Schmidt, e, portanto, estamos a falar em cerca de 20 milhões de euros, que é o que vai ter que pagar ao treinador alemão, e, portanto, não resta muito dinheiro para poder contratar um treinador que é mais caro. E ainda do lado de Sérgio Conceição, tu achas que ele gostaria de pegar numa equipa que não foi ele quem ajudou a construir? É sim, ia-se ter que sujeitar, mas a verdade é que é um treinador que está desempregado e, portanto, quem está desempregado, e já estava desempregado no início desta época, quer é começar a trabalhar. Eu não estou a ver Sérgio Conceição, pela idade que tem, pelo perfil que tem, pelo seu historial, que seja um treinador que não goste de treinar e, portanto, gosta de estar no ativo. Não havendo propostas melhor, é preciso ver. Treinar o Benfica ainda é possível. O Futebol Clube do Porto, o ano passado, não se qualificou para a Liga dos Campeões e, se ele viesse para o Benfica, ia disputar a Liga dos Campeões. E aqui também há essa preocupação do Benfica, que é esta disputa da Liga dos Campeões. São novos moldes, há mais dinheiro em competição, mas também os adversários são mais difíceis. E o Benfica, a jogar da forma que está, e perante, se tivermos um termo comparativo, aquilo que é o Sporting atual, avassalador, ou o Futebol Clube do Porto, que só perdeu com o Sporting, o Benfica estava uns furos muito abaixo. Ou seja, numa competição como a Liga dos Campeões, o Benfica arriscava a comprometer os resultados, a dar uma imagem muito triste daquilo que vinha a agitar as águas, vinha a abanar com a estrutura toda, mas para isso tem que ter poder para isso. E o poder para isso tinha que ser um contrato a 2 anos, nunca um contrato a 1 ano, como está a ser oferecido a Bruno Lage, mais um de opção. E, portanto, tudo isto tem que ser repensado. Continuo a achar que entendo perfeitamente que os adeptos queiram Sérgio Conceição, porque os adeptos sentem que os jogadores precisam de levar um abanão. Porque isto não foi só Roger Schmidt, foi Roger Schmidt, mas também há jogadores que têm que levar um abanão, têm que chegar à frente, têm que se assumir e têm que perceber que estão num grande clube que é o Benfica. E, portanto, tudo isto junto faz com que haja esta vontade dos adeptos, e eu não tenho dúvida que esta sondagem feita pela CMTV é uma sondagem que retrata a realidade do meio benfiquista, porque eu não estou a ver nenhum sportinguista ou nenhum portista a votar em Sérgio Conceição, porque sabem que Sérgio Conceição é efetivamente um treinador que pode vir recolocar o Benfica na luta pelo título e, portanto, dificultar os objetivos dos respectivos clubes.
E Morten Hjulmand não escondeu o orgulho de ser capitão do Sporting. O médio afirmou à imprensa dinamarquesa que é extraordinário ser capitão de um clube com a dimensão do Sporting. Hjulmand reconhece que este estatuto acarreta alguma responsabilidade, no entanto assegura que a abordagem que terá aos jogos será a mesma que teve até aqui. E os italianos do Lecce é por 19,5 milhões de euros. Mário, na tua opinião, Hjulmand está à altura do estatuto de capitão, como sabemos, acarreta alguma responsabilidade? Está, sem dúvida, já aprendeu, já começou a falar português e tudo, integrou-se muito bem e eu entendo o orgulho que ele sente em estar no Sporting. É preciso não esquecer, Hjulmand, ao vir do Lecce, não teve assim grandes sucessos na carreira. Ao ser campeão pelo Sporting, aquela manifestação dos sportinguistas no Marquês de Pombal convence qualquer jogador. Portanto, mesmo aqueles que estavam preparados ficaram emocionados com aquela recepção dos adeptos. Hjulmand e Gyökeres, por exemplo, que vêm de clubes que, apesar de serem estrangeiros e bons, de campeonatos importantes, são clubes que não tinham esta dimensão que tem o Sporting. Ao viverem aquele momento, sentiram o clube. As coisas estão a correr bem e, portanto, Hjulmand foi aquele jogador que se foi impondo no plantel do Sporting pelo seu empenho, lidera pelo exemplo, não há ninguém que tenha mais empenho no jogo do que Hjulmand e Hjulmand sente-se confortável na qualidade de capitão de equipa. Quando foi promovido, assumiu esse desejo e essa vontade. Já fala português, porque agora é o capitão que se pode dirigir ao árbitro durante os jogos e, portanto, para evitar algum erro de comunicação, já está a aprender a falar português. Acarinhado pelos adeptos, sente-se acarinhado pela estrutura do Sporting, pelo treinador e é muito respeitado pelos companheiros de equipa. Porquê? Porque é aquele jogador, como eu dizia há pouco, lidera pelo exemplo, dá tudo o que tem em campo, ajuda os jovens a crescerem. Bragança tem aprendido com ele, o próprio Morita também, quando joga com ele, nota-se ali já uma relação forte, uma relação que se transformou numa grande qualidade e que torna o meio-campo do Sporting muito forte e dominador, como tem sido demonstrado neste início da época dos Leões. Tiago Jaló foi um dos reforços confirmados pelo Futebol Clube do Porto no último dia do mercado de transferências em Portugal. Chega por empréstimo da Juventus e vai herdar a camisola 3, que era a de Pep. O ex-capitão portista terminou a carreira depois de ter deixado o clube e de ter participado no Campeonato da Europa. Poucas semanas depois, o número 3 já tem dono, é de Tiago Jaló, que aterrou esta segunda-feira ao início da noite no aeroporto Francisco Sá Carneiro e deslocou-se depois para o Estádio do Dragão para assinar contrato. Em declarações aos meios oficiais do Futebol Clube do Porto, o defesa de 24 anos disse ter a vontade de conquistar títulos, prometeu energia, trabalho árduo e talento para ajudar a equipa comandada por Vítor Bruno. Mário, qual é o significado de Jaló ter ficado com o número de Pep? No plantel, que era ali o eixo de centrais, Zé Pedro e Otávio, apesar de terem cumprido no início da pré-época, quando tiveram um adversário mais forte, no caso do Sporting, acabaram por sofrer 2 golos. E os centrais tiveram culpa nesses golos. E, portanto, há aqui uma necessidade de reforçar a equipa, uma equipa que este ano vai disputar a Liga Europa, mas é uma equipa que precisava de um central mais experiente, com outra rodagem. É preciso não esquecer, Otávio veio do Famalicão e Zé Pedro tinha vindo da equipa B, contratado ao Estrela da Amadora, vai para a equipa B do Porto e depois é chamado à equipa principal por Sérgio Conceição e consegue ganhar a titularidade. Portanto, não há dúvida que Jaló está num patamar acima destes 2 centrais. É um central que vem trazer qualidade, vem trazer experiência. Foi um central que fez formação no Sporting, foi transferido para a Itália, depois de Itália não foi feliz, foi para o Sub-19, depois acaba por ir para o Lille e no Lille consegue projetar a sua carreira a nível internacional, onde inclusivamente chega à seleção portuguesa. Ao chegar à seleção portuguesa, portanto, tem que ter qualidade, é um jogador que está em destaque. O Futebol Clube do Porto vai beneficiar nesta contratação, porque vai tornar certamente a defesa portista mais forte numa altura em que o campeonato vai se tornar mais exigente, porque não há dúvida, neste momento, quando se viu o jogo do Sporting com o Porto, aquilo que se notou foi que, efetivamente, a defesa, que ainda não tinha sofrido golos, foi o Futebol Clube do Porto, com a particularidade de, no final da época, voltar então para a Juventus.
João Mário foi muito acarinhado na chegada à Turquia. O médio do Benfica viajou esta terça-feira para Istambul, onde vai assinar pelo Beşiktaş. À espera estavam vários adeptos que, conforme podemos ver, até ofereceram um cacho-escola a João Mário. Houve até quem desse beijo na cara ao jogador de 31 anos, que se mostrou feliz e muito sorridente na chegada à Turquia. Recorde que o Benfica emprestou João Mário ao Beşiktaş num acordo com cláusula de compra obrigatória no final da época. Nessa altura, o Benfica vai encaixar cerca de 5 milhões de euros. João Mário vai assinar por 3 épocas com o Beşiktaş, onde vai reencontrar Gedson Fernandes e também Rafa. Mário, foi por demonstrações de carinho como esta que Rafa terá aconselhado o João Mário a ir para a Turquia? O João Mário precisava de ser acarinhado, é um jogador que gosta de ser acarinhado, ninguém gosta de ser assobiado, como ele foi no Estádio da Luz, mas a verdade é que eu continuo a achar que o João Mário sai, não foi pelos assobios. Aqueles assobios, efetivamente, a gente sabe como é que são os adeptos do futebol são assim, mas João Mário é um jogador já muito experiente. É um jogador que já esteve em Itália, formado no Sporting, faz carreira no Sporting, Itália, Rússia, acaba depois por voltar ao Benfica, ao Sporting e depois ao Benfica. Portanto, não é uns assobios com o internacional português, um jogador que está habituado a jogar ao por ser melhor. E é isso que estamos a verificar agora. Foi muito bem recebido na Turquia, mas é preciso não esquecer. Os adeptos turcos são um pouco como os do Benfica, são muito fervorosos e, portanto, assim como o receberam com beijo, também o podem receber com apupos e com assobios, sempre que as exibições não foram bem conseguidas ou os resultados não forem aqueles que eles pretendem. No entanto, continuo a achar que João Mário acaba por sair do Benfica, onde não foi feliz. Aliás, ele tem aquela declaração à partida em que diz que a seu tempo irá falar, irá contar tudo. Ficamos à espera que conte tudo, porque eu não acredito que João Mário tenha saído apenas pelos assobios, mas pela forma como foi tratado pela estrutura, pelo treinador do Benfica e, portanto, quis relançar a carreira além fronteiras, vai para a Turquia, um campeonato que começa a aproveitar aqui algumas das estrelas da Liga Portuguesa. Já lá está Rafa, agora João Mário. O Benfica convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 21 de setembro. A reunião magna dos sócios do clube está agendada para as 9h30 da manhã, como primeira convocatória, e tem como ponto principal da ordem de trabalhos a discussão e votação da proposta de alteração dos estatutos. Esta era uma promessa de Rui Costa e que pode agora ser concretizada, até porque a proposta, que vai à apreciação dos associados, resultou da contribuição de várias tendências. Nesse caso, Rui Costa terá de justificar muitas das decisões que tomou em relação à equipa de futebol profissional, incluindo a renovação e posterior despedimento de Roger Schmidt do comando técnico da equipa. Mário, Rui Costa poderá encontrar um ambiente hostil nesta Assembleia Geral? Não tenho dúvidas. Vai depender dos resultados. Neste momento, com esta Assembleia Geral marcada para dia 21 de setembro, significa que Rui Costa vai estar nas mãos do novo treinador, ou seja, vai estar nas mãos do Bruno Lage. Se os resultados não forem positivos, Rui Costa tem um problema gravíssimo, arrisca-se a ser apupado, arrisca-se a ser assobiado. Apesar de o tema não estar na ordem de trabalhos, a verdade é que os adeptos vão se fazer ouvir, vão manifestar o seu desagrado e Rui Costa vai ter aqui o seu teste de popularidade. Da forma como Rui Costa será recebido depende também da escolha do novo treinador? Eu acho que não, e depende dos resultados, porque o treinador até podia ser eu. Se eu ganhasse os 2 jogos, se calhar os adeptos mantinham-se satisfeitos e portanto, o problema ficava aí resolvido. A questão é os resultados. Portanto, se for Bruno Lage vai ter que conseguir aqui um balão de oxigênio para dar ao Presidente. Porque Rui Costa, se for contestado, se for apupado, Rui Costa, neste momento, está numa encruzilhada. Ou seja, Rui Costa pode efetivamente fazer uma escolha que se dá como positiva e, portanto, dá no Benfica, acaba. E vamos ver se Rui Costa não se vai tornar vítima daquilo que foi o Benfica nos últimos anos, que apagou vários elementos da história do clube. Ou seja, vamos ver se Rui Costa, com estas decisões que está a tomar, não arrisca o seu legado que deixou no Benfica, quer como jogador, quer agora como presidente, não é apagado. Não é a primeira vez que houve elementos que deram muito ao Benfica que saíram. Jorge Jesus foi um daqueles que foi apagado. Luís Filipe Vieira foi um daqueles que também já foi apagado e, portanto, há jogadores que também, quando saem, também são apagados da história do Benfica. E, portanto, resta saber se Rui Costa se vai lutar contra esse legado que tem no Benfica ou se vai acabar por ser vítima também e daqui para 1 ano ou 2 vamos ver Rui Costa apagado da história do Benfica.
Como temos visto, Bruno Lage deverá ser o próximo treinador do Benfica. O técnico tem o perfil desejado por Rui Costa. Bruno Lage está cada vez mais perto de voltar ao Benfica. A CMTV apurou que o técnico de 48 anos deverá ser a escolha final de Rui Costa para suceder a Roger Schmidt, desde logo porque tem o perfil pretendido pelo presidente do Benfica. Rui Costa quer contratar um treinador que já tenha passado pela Luz e que tenha um perfil menos disruptivo do que, por exemplo, Sérgio Conceição. Isto embora o ex-treinador do Futebol Clube do Porto seja desejado por muitos benfiquistas. Poderá impedir que o técnico volte ao Benfica. A CMTV sabe que será proposto um contrato válido por um ano com outro de opção, mas até lá tudo continuará a depender da vontade de Rui Costa. Aktürkoğlu diz estar muito feliz por assinar pelo Benfica. O extremo de 25 anos diz ainda que o Benfica é um grande clube europeu e que vem para ganhar títulos. First of all, I'm so happy to be here. I know Benfica is a big club in Europe. When I heard from my agent, I'm so happy and just I want to come here. I want to take a trophy. My ambition is always win a victory and of course a trophy. This season we will achieve more victories together and of course in the league. This is my goal. Este novo reforço Benfica diz também ter o objetivo de poder fazer muitas vezes o seu festejo contra os adversários. I want so much. Expelliarmus is my target. I will do this for the opponent always. I hope. I'm so happy to be here. I always want to play with the fans, with them. They will support.